Parte 2. Os primeiros meses foram difíceis de um jeito honesto. Eu morava num apartamento pequeno que cabia eu, uma cama, uma mesa e pouca coisa mais. Fazia hora extra quando aparecia. Cozinhava o que era barato e nutritivo e aprendi a gostar disso. Dormia com o celular no silencioso porque havia parado de esperar ligações que pedissem alguma coisa de mim. Mas havia algo diferente naquele apartamento pequeno que eu nunca tinha sentido antes. Cada coisa que estava lá era minha. Cada decisão que eu tomava era por mim. Não havia ninguém para quem eu precisasse me justificar, nenhuma expectativa que eu estivesse falhando em atender, nenhuma comparação sendo feita em silêncio enquanto eu dormia. Comecei a investir em mim de formas que antes eu não permitia porque o dinheiro sempre ia para outra coisa. Fiz um curso que queria fazer há anos. Acordei cedo não porque precisava, mas porque queria. Conheci pessoas que quando eu contava que tinha conseguido algo respondiam com genuíno prazer em vez de dar de ombros. Algo estranho foi acontecendo. Quanto menos eu buscava a aprovação da minha família, mais as outras áreas da minha vida começaram a se mover. Era como se eu tivesse liberado uma energia que ficava consumida tentando ser visto por pessoas que tinham decidido não olhar. Abri um negócio pequeno com o que eu sabia fazer. Errei nas primeiras tentativas. Ajustei. Tentei diferente. Errei de outro jeito e aprendi com esse erro também. Não havia rede de segurança familiar para me pegar se eu caísse, o que significava que eu tinha que ser mais cuidadoso, mas também que cada passo dado era completamente meu. 5 anos depois eu tinha uma empresa que crescia com consistência. Tinha uma casa que eu comprei com um financiamento que eu mesmo negociei, assinei e pagava todo mês com orgulho desproporcional ao valor da parcela. Tinha uma vida que quando eu acordava de manhã e olhava ao redor eu reconhecia como minha em cada detalhe. E então minha mãe ligou. A voz estava diferente. Não era a voz de quem está pedindo um favor com a naturalidade de sempre. Era a voz de quem não sabe bem como começar uma conversa porque percebeu que desta vez não tem certeza de como vai ser recebida. Ela disse: "Filho, precisamos conversar." Eu sabia o motivo antes de ela continuar. Lucas tinha destruído tal grande negócio. Pegou o dinheiro de pessoas que não eram do tipo que aceita desculpa. Fez dívidas que desta vez eram maiores do que meus pais conseguiam ignorar. E o círculo de pessoas dispostas a ajudá-lo tinha encolhido ao longo dos anos de promessas quebradas até restar muito pouco. Minha mãe disse: "Você sempre foi o mais maduro. A gente precisa de você." Fiquei em silêncio por um momento que deve ter parecido longo para ela. Porque anos antes aquela frase teria me feito pegar o carro imediatamente. Teria me feito ligar para o banco naquela mesma tarde. Teria me feito aparecer com soluções antes de alguém terminar de explicar o problema. Não porque era isso que eu queria, mas porque eu tinha aprendido que ser necessário era a forma mais próxima de ser amado que estava disponível para mim dentro daquela família. Mas agora era diferente. Eu era diferente. Perguntei com calma: "Mãe, vocês sentem minha falta ou sentem falta do que eu podia fazer por vocês?" Ela começou a chorar. E pela primeira vez em toda a minha vida, não havia uma resposta pronta. Havia só o silêncio de quem foi pego por uma pergunta que nunca tinha considerado porque nunca tinha precisado. Alguns meses depois meus pais vieram até mim. Não para pedir. Pelo menos não inicialmente. Meu pai ficou parado na entrada olhando para o apartamento, para a empresa, para as escolhas que eu tinha feito sozinho, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Então ele disse: "Eu errei com você." Eu não disse nada. Esperei. Ele continuou. A voz estava daquele jeito de quem praticou o que ia dizer, mas ainda assim está achando difícil. Disse: "Eu achei que seu irmão precisava mais de nós porque ele errava mais. Que ele precisava de mais atenção, mais suporte, mais segunda chance. Mas eu não percebi que enquanto eu corria atrás de quem escapava, eu estava perdendo o filho que sempre estava aqui." Eu ouvi aquilo e percebi que durante anos eu teria dado qualquer coisa para ouvir essa frase. Teria trocado meses de esforço por 5 minutos de reconhecimento. Teria aberto mão de muito pela versão mais simples disso. Mas naquele momento, ouvindo aquelas palavras que eu esperava há tanto tempo, o que eu senti não foi o alívio que eu imaginava que sentiria.
Foi algo mais parecido com calma. Como quando você para de procurar por algo e de repente percebe que não precisa mais tanto assim. Não respondi imediatamente. Porque algumas feridas não fecham com um pedido de desculpas por mais sincero que ele seja. Fecham com o tempo e com a pessoa escolhendo, repetidamente, fazer diferente a partir dali. Mas naquele dia entendi algo que mudou a forma como eu me via. Eu passei anos tentando provar que era digno do amor deles. Tentando ser bom o suficiente, útil o suficiente, presente o suficiente para merecer ser enxergado. Como se o amor fosse uma conquista que dependia do meu desempenho. Mas eu já era digno. Sempre fui. Não por nada que fiz ou deixei de fazer. Simplesmente porque existia e porque era filho deles e porque isso deveria ser suficiente por si só. A maior conquista não foi ver minha família perceber meu valor quando já não podiam ignorar o que eu havia construído. Foi o dia em que percebi que eu não precisava mais da aprovação deles para saber quem eu era. Porque às vezes a maior lição que você pode dar para quem nunca acreditou em você é construir uma vida tão real e tão sua que eles percebam, sem que você precise dizer nada, que perderam anos ao lado de alguém extraordinário. Alguém que um dia simplesmente cansou de ser invisível. E foi embora construir.